a todos, prazer imenso, agradeço muito vocês todos de estarem aqui. Vejo que tem muita gente nova, tem muitos alunos, futuros alunos, e tem muita gente nova também. Muito bem-vindos. Eu espero passar um pouquinho do meu conhecimento, algumas novidades aí na questão de acupuntura. Sei que tem várias profissões de saúde, alguns terapeutas aqui, alguns que querem ser também. Então, eu vou fazer uma aula que eu vou procurar que todos entendam, tá? Claro que vai ter conceitos de medicina chinesa que talvez vocês ainda não conheçam, alguns vão conhecer mais por estarem dentro disso, outros não, mas eu acredito que no contexto, no todo, vocês vão conseguir entender e depois, quem fizer o curso, esses conceitos vão ser muito mais detalhados. A gente tem um curso aí que está vindo, dia 27, todos ansiosos, eu muito ansiosa, que é um curso que vai trazer a essência da medicina chinesa para vocês. Então, tudo que eu falar aqui hoje vai ser totalmente detalhado nesse curso e vai ser uma parte mesmo daquilo que eu trago de conhecimento e espero que vocês compartilhem desse conhecimento, porque conhecimento a gente compartilha, a gente não guarda, a gente tem mais que dividir. E é isso que me trouxe até aqui, é isso que me trouxe a medicina chinesa. Bom, sou Trícia Franco Fontanetti, sou fisioterapeuta de formação, tenho 18 anos de formação em medicina tradicional chinesa e acupuntura, esses 18 anos de clínica, 12 anos deles, quase 13, faço 13 agora em junho, de Sistema Único de Saúde, um dos raros locais, um hospital aqui em Santa Gertrudes, uma cidade pequena, aqui próxima a minha, dos raros locais onde se tem acupuntura, medicina chinesa no Sistema Único de Saúde. E eu acredito que isso me trouxe um diferencial clínico, porque a gente no SUS encontra casos que no dia a dia do nosso consultório a gente não encontra, né? No particular é diferente. Então, as pessoas que vêm para o Sistema Único de Saúde, elas vêm sem saber o que é medicina chinesa, sem saber o que é acupuntura e vêm com as doenças mais variadas possíveis. E geralmente vem quando não se tem mais o que fazer, tá? Quando os médicos mandam para a gente no Sistema Único de Saúde, porque tem encaminhamento, tá? Eles mandam porque eles não conseguem mais resultados ali. E é assim que é com a maioria das inflamações crônicas, a gente vai falar sobre isso hoje, e é assim que é atualmente, por exemplo, com o Covid, com sequelas de Covid. E que a gente está tendo essa experiência nova, e eu vou passar isso para vocês hoje, tá? Em primeira mão, e vai ser algo que a gente vai trocar muita figurinha, porque vocês vão estar entendendo aí que a medicina chinesa ela é muito abrangente, ela é muito mais do que muitas vezes se fala. Hoje em dia a gente tem uma medicina chinesa muito mais ocidentalizada, técnica. Eu não gosto disso, eu acho que a medicina chinesa não é técnica, ela não é ocidental, ela é oriental, ela é essência, não tem como mudar isso, mas as coisas são como são, cada um de um jeito, tem pessoas que são mais técnicas, que gostam mais disso. Eu sou fundamento, eu sou essência, eu sou teoria de medicina chinesa. E é isso que eu vou passar para vocês. É claro que a gente tem que conhecer, não é que tem que conhecer, mas quando você sabe fisiologia, como você domina a anatomia, você sabe mais ainda de medicina tradicional chinesa, você sabe mais ainda de acupuntura. Mas nada adianta a gente saber acupuntura se a gente não sabe base de medicina tradicional chinesa, se a gente não sabe essência, se a gente não sabe yin yang, se a gente não sabe 5 movimentos, ou 5 elementos, como vocês quiserem chamar. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. E é isso que eu vou passar um pouquinho para vocês. Vou começar um pouquinho falando do que quem me segue, coloquei ontem no meu Instagram, depois a gente vai para os slides, tá? Mas eu quero trazer vocês um pouco para a medicina chinesa. E para trazer vocês, eu vou falar
da nova estação. Que nova estação, Cris? A gente está em pleno verão. Não, nós estamos em pleno verão para nós, para nossa condição ocidental. Nós iniciamos na sexta-feira agora, que vai chegar, dia 12, iniciaremos o outono na medicina tradicional chinesa. E quem consegue ter uma percepção mais aguçada, quem consegue ter uma visão além ou ser mais observador, já sabe que lá segunda-feira já estava um climinha diferente. Eu acredito que a maioria de vocês sentiu um pouco mais de sono mais cedo, um clima mais ameno pela manhã, pela madrugada, ao anoitecer, um ventinho e tal. As coisas começam a mudar. Quem é muito observador, quem talvez faça até parte já da medicina chinesa, já conheça a medicina chinesa e observe, porque medicina chinesa é observatória, começa a ver até a incidência da luz solar mudar. Essa incidência modifica, ela não é tão... Os raios solares não estão mais tão incisivos, eles estão mais amenos, a luz muda. Então, a gente já tem até essa percepção, depois de 18 anos aí, a gente percebe. Você começa a perceber que as moscas já não estão mais tão presentes, as lagartixas, detesto lagartixa, mas elas já estão indo um pouco embora. Eu adoro o verão, mas é duas coisas que eu não gosto do verão é mosca e lagartixa. Então, as moscas vão um pouco mais embora, as lagartixas também começam a se recolher, e a gente começa a ter a necessidade do recolhimento também. O Yang começa a baixar e o Yin pede espaço. A energia Yin, ela começa a vir à tona, ela começa a ganhar mais espaço, as noites vão começando a ficar um pouquinho mais longas, né? Já não começa a amanhecer tão cedo como estava amanhecendo, e a gente começa a ter essa percepção. Outono, elemento metal, dentro dos 5 elementos, dos 5 movimentos, como a gente chama mais atualmente, por entender que tudo é um mecanismo, que tudo está intrínseco, que na natureza nós somos conjugados a ela, ou deveríamos ser, né? Nós deveríamos estar o tempo inteiro interagindo com essa natureza, com o clima. Então, elemento metal, nós temos 5 elementos, tá? Para quem não conhece, metal, madeira, fogo, terra e água. Não vou falar deles hoje especificamente, vou falar do metal, mas não de todos, porque senão a gente ficaria aí 8 horas. No meu curso eu vou estar falando, mas nele hoje não. O elemento metal, ele rege pulmão e ele rege intestino grosso. Pulmão como órgão Yin, que é o grande, né? Que comanda o metal, e intestino grosso como víscera, também muito importante. E aí nós temos isso. O que quer dizer isso, Trícia? O que quer dizer isso na medicina chinesa? A gente quer dizer que agora, no outono, nós entramos, o nosso pulmão, ele entra em ápice. A energia dele é a energia máxima, tá? Ela atinge o pico no outono, ele entra em ebulição, digamos assim. Ele vai se aflorar. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter um pulmão forte, tá? O que o pulmão governa na nossa fisiologia chinesa, né? No nosso corpo? O pulmão, ele governa o Wei Qi. Você está falando grego? Não, estou falando chinês. O Wei Qi é a nossa energia de defesa, a nossa primeira linha de defesa no organismo. É como se fosse uma camadinha sutil que vai além da pele. Pulmão governa a pele também. Elemento metal governa a pele. Então, a pele, ela faz parte desse elemento. Tanto que quando a gente tem um problema de pele, na medicina chinesa a gente trata pulmão. Você não vai tratar a pele em si. Também tem alguns pontos que tratam a pele em si, tem algumas técnicas que tratam, mas você vai tratar o elemento metal, você vai tratar pulmão, intestino grosso. Então, ele domina o Wei Qi, essa energia defensiva. Se você não estiver com esse elemento fortalecido, você é invadido facilmente por vírus, bactérias, fungos, que são trazidos pelas energias perversas.
Nossa, o que é isso? Sim, energias perversas são energias climáticas que estão aí, fazem parte da nossa rotina, da natureza, mas quando nós estamos enfraquecidos, elas se tornam perversas, elas se tornam ruins para a gente, porque elas nos invadem e elas vão estar entrando nos canais, nos colaterais, nos meridianos de acupuntura e vão estar invadindo o nosso corpo e nos trazendo doenças severas, vão estar trazendo aí os vírus, as bactérias, etc. E é isso que causa-nos tanto problema, tá? E nós, infelizmente, principalmente nós ocidentais, nós nunca estamos adequados, adaptados a essas energias, à natureza. Então, a gente de manhã, muitas vezes, sai sem blusa, aí tem aquele pico do calor, porque outono é isso, um clima mais ameno, depois o sol ainda está a pino, depois cai bruscamente, e a gente não está preparado para isso. A gente sai cabelo molhado, tudo. Eu brinco que depois que eu conheci a medicina chinesa, depois que eu me aprofundei na medicina chinesa, eu comecei a dar valor a tudo que eu parei de dar valor na minha faculdade, a tudo que minha avó dizia, né? Não sai cabelo molhado, põe uma blusa, não toma chuva, não toma vento. Eu passei a entender que aquilo tudo não era uma balela, né? Que não era a coisa de excesso de cuidado, e sim real, que aquilo nos trazia ou não, preservava ou não a nossa saúde. A medicina chinesa é basicamente preservar, preventiva. As técnicas são curativas, sim, excelentes técnicas curativas, mas depois de um tempo que você está dentro da medicina chinesa, como curador ou como paciente, você entende que preservar é o melhor caminho, prevenir é o melhor caminho. E a medicina chinesa serve muito para isso. Bom, então, já que estou falando de pulmão, trato respiratório, todas as doenças respiratórias ficam mais suscetíveis agora, nessa época do ano, nós ficamos mais suscetíveis a elas nessa época do ano. Então, do que eu vou falar para vocês hoje? Eu vou falar um pouco de Covid. Claro, né? A doença respiratória, do trato respiratório, que entra pelo trato respiratório, depois atinge muitas outras coisas. Nós temos aí as sequelas do Covid, mas eu vou estar falando dele um pouquinho. Tão novo para a gente, para todos nós, para a ciência, né? E para nós também, da medicina chinesa, que vemos de uma forma um pouco diferente. Ele não deixa de ser uma energia perversa, vir por uma energia perversa, está sendo nos invadir por isso, mas a gente está aí conseguindo trabalhar os aspectos do pós-Covid, das sequelas de Covid, e está conseguindo trabalhar muito bem. E a Universidade de Harvard, né, Harvard, como vocês quiserem falar, uns falam inglês mais bonitinho, fez um artigo ano passado, em agosto de 2020, logo no início, no auge da pandemia, um chinês, um médico neurobiologista, tá? Dono da cadeira de neurobiologia da faculdade de Harvard, ele fez um estudo relacionado à acupuntura que trata, que previne e que melhora muito as sequelas de Covid, muito. E eu trouxe esse estudo para vocês, é um artigo científico mesmo, depois eu deixei o link desse artigo para vocês entrarem e poderem estar lendo, tá? Com mais cautela. E esse artigo, ele mostra como a acupuntura é maravilhosa em qualquer doença inflamatória, aguda e crônica, e infecciosa também. E está sendo usada no Covid. Tanto que esse artigo, ele tem o intuito, esse médico, ele tem o intuito de trazer ao mundo a acupuntura não somente ambulatorial, que a gente já tem aqui no Brasil, eu trabalho com a acupuntura ambulatorial, mas sim
colocar a acupuntura, colocar a medicina chinesa dentro das UTIs. Olha que fantástico isso. Ele é um médico muito conceituado, é um chinês, e ele trouxe isso de uma forma esplêndida. Foi um estudo longo com camundongos, tá? E depois ele começou a aplicar ambulatorialmente. Então, eu trouxe uma aula baseada nisso, inicialmente, e com isso vocês vão entender toda a questão da acupuntura e da medicina chinesa nas doenças inflamatórias em geral também. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Opa! Deixa eu pôr a tela toda. Tudo bem? Compartilhado? Tudo ok, Trícia, tá tudo ótimo. Vamos lá. Por que eu pus esse nome? Medicina tradicional chinesa, me desculpem o aparelho, tá? Às vezes minha língua trava um pouco. Medicina tradicional chinesa revolucionando a eficácia dos tratamentos convencionais. Por que isso? Porque nós temos uma técnica de 5.000 anos, quase 6.000 anos, de uma medicina praticamente que veio de observação, que veio dessa integração do homem com a natureza, e que hoje, até hoje, não mudou, né? Então, quando a gente fala na ciência que a gente está acostumado, e a ciência é fabulosa, mas a gente tem mudanças constantes, né? Então, você uma hora fala uma coisa, outra hora fala, ainda mais agora, Covid, né? Porque é muito novo, é um vírus muito mutável, como todo vírus, mas é especialmente, né, novo para a gente, para o nosso organismo e tudo mais. Nosso sistema imunológico está reconhecendo ainda esse vírus e a ciência está reconhecendo esse vírus. E a medicina tradicional chinesa, ela continua idêntica há 5.000 anos e continua funcionando perfeitamente. Então, eu tratando pacientes hoje que chegam para mim no ambulatório com sequelas graves de Covid e conseguindo uma melhora maravilhosa que muitas vezes nenhum medicamento consegue, tá? Não na fase aguda, a gente não pega a fase aguda, lógico, né? Porque você corre o risco de contágio, não só a gente, como os outros pacientes. Então, a gente pega isso num segundo momento. Mas muitas vezes pacientes graves, com sequelas graves, sequelas cardíacas, N sequelas, tá? Pacientes jovens até, que você consegue com a acupuntura mudar todo esse aspecto. E eu vou entrar já em como chega esse paciente para a gente, como a gente tem visto chegar. Então, esse estudo, ele foi em agosto de 2020, tá? Foi publicado na revista Neuron, e ele foi uma equipe de pesquisadores, e essa equipe de pesquisadores, ela foi comandada pelo neurobiologista Qiu-Fu Ma, tá? Nome chinês aí. E ele diz, essa frase é dele, que a acupuntura, né, ele fala especificamente da acupuntura, representa um passo importante aí para que possa ser incorporada no tratamento de doenças inflamatórias, incluindo a sepse, que nada mais é do que um colapso aí no nosso sistema imunológico. A gente morre colapsado de sepse, dessa infecção que o corpo não dá conta, ok? O estudo, ele foi feito em camundongos, primeiramente, tá? Ele escolheu pontos específicos de acupuntura, ele não cita quais os pontos de acupuntura. Eu fui atrás disso, de estudar esses pontos, depois eu vou falar quais os pontos que eu acho que são, pela trajetória anatômica desses pontos. E ele pegou e ele começou a tentar modular a tempestade de citocinas
que são proteínas que os macrófagos e os linfócitos, principalmente, quando são ativados por um corpo estranho, tá? Nesse caso, a gente pode ser uma bactéria, um vírus, nesse caso o Covid, por exemplo. Você ativa esses linfócitos e macrófagos e eles liberam essas citocinas, só que eles passam a liberar muitas vezes, no caso do Covid principalmente, que é uma infecção relativamente nova, ele não teve contato com esse vírus antes, né? Para o organismo é novo, ele libera isso de uma forma desenfreada, ele tem uma resposta imune desenfreada, tá? O que é o grande problema disso? Essa resposta desenfreada, essa resposta inflamatória, que é uma resposta corretora do nosso sistema imunológico, ela vai além da conta, né? E o vírus, ele vai se defender disso, né? O vírus, a bactéria, como que ele se defende? Ele vai se modificando e ele vai liberando toxinas, tá? Então, vai liberando toxinas, aumenta as citocinas, tá? Os linfócitos, eles vão, e os macrófagos, fabricando mais essas proteínas. Isso passa a parecer mais ou menos o que acontece com as doenças autoimunes na fase aguda. As doenças autoimunes, elas têm altos e baixos, tá? Como uma artrite reumatoide, por exemplo, como uma esclerose múltipla. Quando você está no pico, é que essas citocinas, elas estão fazendo um estrago, elas estão fazendo o que o Fumar chamou de tempestade de citocinas, tá? Tanto que ele fala que ele usa a acupuntura para acalmar a tempestade. É o nome do artigo que ele deu. Então, o que acontece? Essa tempestade é tão grande que ela passa a agir contra as próprias células do nosso organismo. E é isso que vai levar à sepse, é isso que vai levar a um colapso do nosso sistema imune, e é isso que vai nos levar, muitas vezes, à morte, tá? Então, o que a gente precisa fazer aí, né? Seja dentro de uma modulação química, com medicamentos, ou seja dentro, nesse caso, com uma modulação através da acupuntura da medicina chinesa. Nesse caso específico desse estudo, da acupuntura, tá? Ele vai modular, ele vai acalmar a tempestade, ele vai tentar inibir o excesso dessas citocinas, tá? Ele vai tentar aumentar talvez o tempo de exposição a esse vírus, mas ele vai diminuir aquela fase aguda, aquela fase imune que pode causar um problema maior para o organismo do que propriamente o vírus em si. Por que ele foi atrás disso? Ele ficou intrigado com um artigo de 2014, no qual ele tinha lá estudado com camundongos, tinha sido feito um estudo com camundongos também, tá? Mas esse estudo estava sendo voltado à artrite reumatoide. Então, o que ele entendeu? Esse artigo, ele dizia que a inflamação sistêmica, né, a inflamação generalizada, ela acontecia e ela poderia ser modulada através da acupuntura, de estímulos eletroacupuntura, tá? Estímulos pela eletroacupuntura é quando você usa uma corrente de baixa intensidade, uma corrente elétrica de baixa intensidade, somada aos pontinhos, a agulha. Você insere a agulha e usa um aparelhinho que induz uma corrente ali de baixa intensidade. Ele usou essa técnica. Pode-se fazer só com agulha? Dá para se fazer, eu gosto, mas só agulha, sem eletroacupuntura junto, tá? E ele entendeu nesse artigo, a pessoa que fez não foi ele, tá? Ele leu somente, ele estudou esse artigo, que era estimulado o eixo vago adrenal. O que é o eixo vago adrenal? O nervo vago é um dos 12 pares cranianos que a gente tem, ele passa aqui, é um meridiano de acupuntura, tem uma passagem por ele, que é o meridiano da vesícula biliar, tá? Ele passa aqui, ó, ele tem um estímulo aqui atrás, e ele vai
ele passa principalmente pelas vísceras. E ele vai lá na suprarrenal, é um dos caminhos dele, tá? Ele tem vários ramos. E ele vai lá na suprarrenal e vai estimular dopamina. As suprarrenais, elas fabricam cortisol e adrenalina, principalmente, tá? E, secundariamente, dopamina. Em baixas doses, elas fabricam dopamina. Se elas são estimuladas por esse nervo vago, elas vão fabricar dopamina. E essa dopamina é que vai inibir as citocinas. É ela que vai fazer isso. Então, ele começou a entender que ele estimulando esse nervo vago, ele poderia ter bons resultados. Como foi também foi estudado, catalogado num artigo de 2016, falando dessa mesma atividade, né, das citocinas, das moléculas inflamatórias, e amenizando isso também com acupuntura, da mesma maneira, estimulando esse eixo vago adrenal, tá? E aí tinha uma melhora muito grande nesses picos da artrite reumatoide e, portanto, na inflamação, na dor, que é terrível, tá? Que acomete várias articulações, né? Principalmente pessoas mais idosas, mas nem sempre. A partir dos 50 anos, você já começa a ter, às vezes até menos, alguns quadros graves de artrite reumatoide. A dor é muito intensa e a gente já trabalha com a acupuntura há muito tempo na artrite reumatoide, como a gente trabalha em dores crônicas em geral. E aí ele utilizou isso para infecções bacterianas e infecções virais, tá? Aí ele usou lá o estímulo, como eu falei, de baixa intensidade, tá? Em pontos específicos, que ele não cita esses pontos, ele guarda para ele isso, que eu cheguei à conclusão, eu coloquei aqui 2 pontos que fazem esse eixo, estudei, quebrando a cabeça, chamei aqui o Shane, que é o meu bonequinho aqui dos meridianos, é um coleguinha meu de trabalho. Chamei ele e falei, vem cá, vamos ver quem que faz esse eixo, anatomicamente, qual é o caminho que percorre que faz esse percurso. E eu cheguei à conclusão que o VB12, vesícula biliar 12, ele pega bem o estímulo, ele faz bem o estímulo no nervo vago. Ele fica aqui atrás do processo mastoideu aqui, aqui nós temos o esternocleido, mastoide ou mastoideu. Aí aqui atrás você tem uma descidinha, tá? Uma depressão, que a gente usa o termo depressão, e você consegue aí pegar esse ponto, o VB12, e ele vai induzir esse estímulo ao nervo vago e vai fazer esse trajeto vago adrenal. E também para que a gente faça já que ele pegou de pata traseira dos ratos, eu pensei no VB39 para fazer essa conexão, VB12 e VB39, tá? Que fica lá na nossa lateral ali, no 3 cuns acima do maléolo, na parte lateral, tá bom? Então, ele faz esse trajeto, ele não falou desses pontos, mas eu acredito que seja desses pontos. Por quê? Porque esses pontos, eles tiram umidade, a gente vai falar sobre isso já já, tiram friagem e tiram vento, que são as 3 energias perversas que acometem um paciente com COVID, tá? Nós vamos falar delas já já. E aí, eu cheguei a essa conclusão. E olha que interessante esse resultado. Olha que fantástico esse resultado. Ele fez estudo com um grupo placebo, né, que não teve tratamento nenhum, e o outro grupinho com acupuntura, com eletroestimulação. 60% dos ratos tratados com eletroacupuntura
sobreviveram em relação a 20%. Olha o índice de sobrevivência, tá? Ou seja, eles não entraram em colapso, eles não entraram em sepse, eles não morreram por sepse. 60%. É um índice muito alto em tratamento quando a gente fala de bactérias e bactérias extremamente tóxicas e do Covid-19. É muito alto, perto dos outros 20%, tá? Minha experiência agora, trazendo isso para a medicina chinesa. Minha experiência no Sistema Único de Saúde, no meu dia a dia, trazendo isso para a medicina chinesa. Covid-19, como qualquer infecção do trato respiratório, ou pelo menos a maioria delas. Não vamos generalizar, porque nós temos vários padrões, temos também padrões de calor, não vou falar aqui dos padrões de calor, eu vou falar dos padrões de deficiência de Wei Qi, principalmente. Então, a primeira coisa que eu vejo para a entrada dessa energia, para a entrada para infiltração desse vírus, dessa bactéria, no caso do Covid, vírus, claro, mas eu estou falando de uma forma geral, dessa energia no nosso organismo. Primeira coisa, deficiência de Wei Qi, um pulmão enfraquecido. Estou fora do meu natural, não estou nutrida. Para eu ter um pulmão enfraquecido, ou eu tenho primariamente o órgão, mas quem é a mãe de pulmão na medicina chinesa? Quem sabe quem é mãe de pulmão, quem é mãe de elemento metal? Mãe de elemento metal é elemento terra. O elemento nutridor, baço, que ele faz a nutrição. Se eu não tenho nutrição, eu não formo bem o meu pulmão. Eu não estou preparado. Se eu não me preparo na canícula com o elemento terra, se eu não estou nutrido, fortalecido, e a gente vê aí a ciência já dizendo vitamina D, zinco e outros minerais importantíssimos para a nossa preservação, e nada mais é do que a medicina chinesa já fala há muito tempo. Dizem que zinco até repõe, entre aspas, essência. Essência não é reposta, mas tem gente que diz já isso, que o zinco ajuda a repor, usa esse termo, eu não gosto de usar esse termo, mas essência, Jin. Então, nós temos aí a necessidade da nutrição. Quando vocês viram, assim como eu, começando a falar do Covid, o que acontece, o que aconteceu nos países da Europa e da Ásia, né? Nós tínhamos um vírus que atacava principalmente quem? Idosos e pessoas comprometidas, né? Pessoas com comorbidades, né? Pessoas que já tinham problemas diversos, uma saúde debilitada e eram comprometidas. Chegou no Brasil e o comportamento do vírus foi diferente. Usou-se esse termo, né? A medicina usou esse termo, a ciência usou esse termo. No Brasil, o vírus se comporta de maneira diferente. Não. O vírus não se comporta de maneira diferente. O vírus se comporta exatamente da mesma maneira. O que acontece é que ele encontrou organismos totalmente diferentes. Ele encontrou um país, infelizmente, subnutrido, um país ocidental extremamente voltado a fast food e a comidas sem nutriente, porque a gente não come colorido, a gente não tem um solo próprio, é um solo que dá tudo maravilhoso, mas a gente não tem um solo vulcânico, por exemplo, tá? Então nós temos uma deficiência de nutriente muitas vezes muito grave em alguns aspectos, e nós comemos aliás, muitas vezes a pessoa tem, tanto faz se ela tem dinheiro ou não, mas às vezes ela tem até mais dinheiro e ela se alimenta muito mal, porque ela se alimenta de fast food, ela se alimenta de industrializado. Então o vírus, ele encontrou pessoas de 40, de 50 anos extremamente debilitadas, com uma saúde muito aquém do que as pessoas de 40, 50
de países asiáticos, de países europeus. Então, na verdade, o vírus se comporta da mesma maneira, mas ele acha aqui uma porta de entrada, né? Nós temos outro nicho, digamos assim, de pessoas. O que traz esse elemento metal deficiente? O que a gente vê de invasão, principalmente pelo Covid-19? Vento, frio e umidade. Frio e umidade, vocês vão ver uma língua que eu coloquei já, tá? Frio e umidade a umidade, ela atinge o baço, o frio, ele atinge os rins, tá? E o vento frio, vento umidade, ele entra pelo elemento metal e o vento, ele leva essa energia para dentro. Isso é para aulas que vocês vão entender, mas vou ter que falar nessa linguagem para vocês. Toda vez que eu tenho, já que eu tenho a pele como porta de entrada, tá? Principalmente aqui a C7, a energia perversa entra pela C7, por isso que é sempre bom proteger essa região. Eu tenho isso como porta de entrada. O frio, ele abre aquela porta, ele penetra, tá? Por isso que a gente tem a febre, calafrios, a gente tem coriza, isso é frio penetrando na medicina chinesa, tá? O vento, ele ajuda a levar isso. O vento é perigosíssimo. E nós temos uma conduta que vocês vão ver já que nos leva a isso muito mais facilmente, tá? Todo paciente de COVID tem essa deficiência de Wei Qi e tem o que acontece quando ele é invadido, porque assim, nós temos o Wei Qi, ele vai brigar, essa primeira linha de defesa vai brigar, pode ficar ali, são os sintomas mais leves, uma febrinha e tal, esse corpo reagiu, esse Wei Qi reagiu, não penetrou. Quando penetra, eu tenho uma invasão, eu desço pela medula, tá? Passou pela C7, eu desço, eu começo a ter invasão nos órgãos. E aí eu atinjo o baço, eu atinjo o coração, eu atinjo rins, etc, 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 tá? E aí eu vejo a forma grave, tá? E muitas vezes você não chega nem a ter uma forma tão grave, que é considerado grave pela medicina, que é uma intubação e tal, mas para a gente são formas gravíssimas. Para nós, da medicina chinesa, são formas gravíssimas. Por quê? Porque aquele paciente tem atingido, de frio e umidade, todos os órgãos, ou pelo menos baço e pulmão, muito atingidos, e a energia essencial, o Jin dos rins, muito atingida. E aí você vai ter, a médio e longo prazo, problemas muito sérios. E a gente se preocupa muito com isso. Essa é a língua de Covid, tá? Saiu há 2 semanas, médicos espanhóis chamaram essa língua, nada a ver, eles não têm nada a ver com medicina chinesa, e eles padronizaram essa língua como se fossem eles os criadores de diagnóstico pela língua, padronizaram essa língua como língua de Covid, tá? Mas eu vou traduzi-la porque eles viram que todo paciente de Covid tinha esse aspecto da língua. Então, eles falaram, olha, é um sintoma, aí é um sinal, né? Não um sintoma, é um sinal do Covid-19, é o paciente ter a linguinha assim. E para nós, nada mais é do que um meio de diagnóstico, tá? Então, nós vemos aí uma língua branca, tá? Quase sem saburra, ela não tem uma saburra, ela já é uma língua crônica aí. Ela tem marca de dente, ali no fundinho ela tá meio amarelada, que é a essência sendo seca, digamos assim, tá secando, tá tendo um calor porque é baixa, tá tendo um consumo de Jin, de essência. Mas aqui na frente a gente tem um padrão de frio, tá? Deficiência de Yang, um frio interno, um frio que atingiu os órgãos e uma língua aí com marca dentada. O que é isso? Simples, uma língua que não cabe na boca, uma língua inchada. É simples, tem marca de dente, o que é? Uma língua inchada, ela não tá, uma língua úmida, edemaciada, ela não tá cabendo na boca, por isso que ela tá inchada.
Aí fala, marca de baço. É porque o baço está afetado. Quando tem umidade, esse baço está afetado, tá? Então, é a língua que se padronizou, nada mais é que um diagnóstico que a gente já faz há muito tempo. O que eu vejo na medicina chinesa? Me desculpem todas as outras áreas, mas aqui é uma aula de medicina chinesa e eu tenho que trazer vocês aqui para mim, né? Parar de pensar no meu curso, a primeira coisa que eu ensino, primeira aula, parar de pensar ocidental. Vocês vão pensar oriental, tá? Sintomas de umidade e de frio permanentes. Dificuldade de ingerir líquidos. Quando eu falo dificuldade, não é na deglutição. A pessoa, ela não quer, ela tem rejeição. Ela bebe pouca água, ela tem pouca sede. Por quê? Porque ela está úmida já. Ela tem frio interno e ela tem umidade. Calafrios, sensação de parestesia e entorpecimento, parece que ela não sente bem os membros, dores articulares, peso na cabeça, muco e secreção clara e abundante, geralmente, tá? Às vezes, num primeiro momento, mais, depois um pouco menos. Urina inicialmente abundante, depois escassa, se afetado o yin de rim, tá? Na forma mais grave, se torna escassa. Perda de apetite, prostração, a pessoa não tem ânimo para nada, tristeza, que é o elemento, que é a emoção do elemento metal, pessimismo, muito pessimismo, a pessoa não vê à frente, não consegue ter bons pensamentos, pensamentos conturbados no sentido de nebulosos, parece que tem uma nuvem na cabeça mesmo, ela fica meio atordoada, perda de olfato, isso vocês sabem, paladar, porque pegou o baço, quem comanda o paladar é o baço, respiração encurtada, esse vocês também já sabem, sinusite, lombalgia, mas por que lombalgia? Porque desceu o frio, umidade e vento, o vento levou o frio e umidade para a região lombar, atingiu os rins, tem dor nas costas, tem dor lombar. Cansaço ao falar e ao se movimentar. Lógico, Trícia, afetou o pulmão, não é por isso somente. O cansaço ao falar e se movimentar, que a pessoa não tem yang. Ela tem um excesso de yin, tá lá frio, tá demasiado, tem muita água e não tem função, tá? Aula de yang, primeira coisa que a gente tem que entender. Depois que a gente entende de yang, tudo fica muito mais fácil. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Quando eu faço medicina chinesa, quando eu entendo medicina chinesa, e muitas pessoas entendem de acupuntura, e eu não julgo, mas não entender de acupuntura e não entender de medicina chinesa é bem complexo. Eu acho que talvez eu entenda pouco de acupuntura e entenda mais de medicina chinesa. E aí você consegue fazer as coisas acontecerem, dar resultado, tá? Tem gente que sabe muita técnica, mas chega um ponto que não vai, né? Então você tem que saber a essência. E com a essência da medicina chinesa, você coloca isso em qualquer profissão. Você coloca na medicina, você coloca na nutrição, você coloca na educação física, você coloca na enfermagem, você consegue colocar em tudo. Sem precisar de técnica, você vai usar com aquilo que você tem, tá? Primeira coisa, orientando o paciente. Orientando o paciente. Pensa, se eu tô falando que um paciente ele tem invasão de vento, frio e umidade, você imagina um paciente que fica na UTI dias e dias e dias. UTI, que eu trabalhei muito em UTI, amo UTI de paixão, antes da medicina chinesa, era o meu local, mas eu fico pensando hoje, eu falo, meu Deus, e minha mãe ficou muito tempo em UTI, na UTI, e eu fico pensando, aquele gelo, né? Talvez se tivesse uma caminha ali aquecida, né? Uma outra... Será que o paciente não melhoraria muito mais rápido? Com certeza, tá? Porque você aumenta a umidade, você aumenta o frio daquele paciente, você expõe ele muitas vezes ao vento até, dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, a gente tem que ver aquele paciente, tirar dele, exposição ao frio, tirar completamente. Tirar a exposição ao ar-condicionado, a ventilador. Come alimentos crus. Quando a gente come alimento cru, a gente demanda um Qi do baço muito maior. A gente já não tem.
Você não tem circulação de sangue, de Qi, você não tem Yang para fazer funcionar isso. Como é que você vai digerir esses alimentos? Você tem que cozinhar. Chinês cozinha alimento, tá? Chinês eu não estou falando atualmente, tá? Chinês, os sábios chineses, tá? Medicina chinesa. Então, você cozinha. Você quebra pelo menos um pouquinho daquela dificuldade, tá? Então, você cozinha. Não pode se expor ao vento, friagem e umidade. Primeira coisa, tá? Eu tenho pacientes, não de Covid, tenho pacientes com tendinites gravíssimas que vieram de excesso de uso de ventilador. E não adianta eu fazer 1000 acupunturas. Adianta, melhor, eles ficam encantados, mas se eles não tirarem essa energia perversa, pararem de se expor, eu vou ganhar bastante dinheiro, porque eles vão fazer acupuntura sempre, tá? Então, não é isso que eu quero. Eu quero que eles melhorem de verdade. Mas se eles não tirarem... E às vezes o paciente opta por não tirar, viu, gente? Ele opta por não tirar. Porque ele fala, ah, não, eu prefiro vir aqui fazer acupuntura. Vai sarar? Não vai, tá? Medicina chinesa é muito mais. É muito mais. Medicina chinesa, nos meus pacientes, eu uso Feng Shui. Porque eu vou ver onde é que eles dormem. Eu vou ver a que energia ele está exposto. Eu vou ver o que ele usa, o que ele bebe, fitoterapia junto. É um monte de coisas juntas. Técnica é a última coisa. A última coisa que a gente vê em medicina chinesa é técnica. Técnica é fácil. Se você sabe teoria, se você tem um embasamento, técnica é o de menos. Então, eu verifico. Casa, quarto, tem umidade? Eu tenho uma paciente que ela não se recupera de umidade, de jeito nenhum. Talvez ela esteja até aqui assistindo a aula. Ela não se recupera, porque a casa dela é úmida. E ela não muda, não consegue. É difícil mesmo, eu sei que às vezes é. Mas ela tem ciente isso, que ela vai continuar com aquele baço dela sofrendo. Dorme com a janela aberta? Ingere... Gente, qual que é a nossa mania? Mania de brasileiro. Tomar água o quê? Gelada, não é nem fria, é gelada. Estagnação de Qi. Qualquer coisa gelada gera estagnação. Isso a gente aprendeu lá na física, né? Lá na escola. As moléculas quentinhas, elas se espalham, elas se movimentam. Quando tá frio, o que acontece? Contração. Junta tudo, né? Estagnação, não tem movimento, tá? Então, isso a gente só precisa trazer, não precisa nem pensar muito, tá? Se expõe a ventilador, ar-condicionado direto, pior ainda. Orientações iniciais. Aquecer. Você precisa tirar se eu tenho frio, umidade, vento, eu preciso expulsar esses fatores. Eu preciso, primeira coisa, porque, Trícia, mas eu preciso melhorar o Qi. Mas se eu continuar expondo, não adianta eu melhorar o Qi. Eu não vou melhorar o Qi se eu continuar na exposição. Então, primeira coisa, eu tiro esse paciente da exposição a esses fatores. Depois, eu vou trabalhar o Qi. Consumir alimentos quentes e cozidos, consumir chás. Aí a pessoa fala, nossa, eu tomo chá. Ela toma chá gelado. Não adianta nada. O chá, além das ervas, que são poderosíssimas, a gente usa muito em medicina chinesa para nutrir, ele tem o poder do aquecido dele, do aquecimento, da quentura. É isso que é importante. Água, temperatura ambiente, pelo menos. Chinês, eu tinha um professor de Tai Chi, ele me dava água quente para tomar. E eu tomava, né? Tinha que tomar antes do exercício. Mas não era agradável, mas ele me dava. Tem que movimentar o Qi. Era esse o intuito. Elemento metal. O que tonifica? Alimentos picantes, como gengibre, agrião, pimentão, berinjela, pimenta in natura. Quando eu falo pimenta in natura, não é para comer a pimenta pura, mas são pimentas naturais, né? Que você não é aquele condimento misturado ou a pimenta do reino, que é... Não, é a pimenta mesmo, você corta e coloca na comida e faz do tempero daquela pimenta in natura. Alho, aí você tonifica metal e, portanto, tonifica a energia de defesa. Consumir alimentos de origem adocicada. Adocicada é para fortalecer o baço, tá? Que é mãe
do pulmão. Elemento terra, mãe de metal. Carne vermelha, batata doce, abóbora, abobrinha, tubérculos em geral. Quando você tonifica a mãe, você tonifica o filho. Aquecer e circular o Qi e o sangue, né? É aquilo que eu acabei de falar. Quando você aquece, você faz circular o Qi, essa energia, que a gente vai falar muito dela, para quem fizer o curso, e o sangue, tá? Você volta a ter circulação e nutrição, e você expulsa o fator perverso. Fortalecimento dos órgãos internos se dá alimentação, fitoterápicos, técnicas de acupuntura, tonificar o que está deficiente, basicamente, tá? Aquecer, tonificar. Nem sempre aquecer é tonificar, mas nesse caso, sim, eu vou usar técnicas de tonificação e aquecimento. Você dá o que está em excesso. No caso do Covid, quase no primeiro momento você não vê padrões de excesso, tá? Pode algumas sequelas ser geradas, mas eu não vou entrar nisso. Para isso, pode-se usar pontos Shu antigos, quem trabalha com acupuntura, né? Pontos de tonificação geral, ou você vai direto nos canais atingidos, que eu não acho a técnica melhor, mas também dá para fazer algumas coisas dentro dos próprios canais. Complementar com minerais e vitaminas, lógico, é um bom caminho, sim. Paciente muito debilitado, tem dificuldade em aceitar alimento, perde apetite, tá? Foi alterado o paladar, esse baço tá fraco. Então, eu sempre digo então ele vai preferir o quê? Alimento muito condimentado. Ele vai cair naquele mal da nutrição. Ele vai querer o hambúrguer, a pizza, porque é condimento, não é legal, tá? Aí você tem que oferecer o quê para ele? Sopa. Sopa é ótimo. Só que a sopa, quanto mais pastosa, quanto mais pedaçuda ela tiver, melhor. Porque senão você aumenta a umidade também. Quando eu falo aquecer o paciente, é o bom calor, tá? O bom calor é aquele que move o Qi e, consequentemente, ele move o sangue, tá? Restaurando a circulação e nutrição dos canais. Gosto muito do Kone Hindu, uma técnica não invasiva, também ensino Kone Hindu no curso, que pega todos os meridianos, todas as passagens de canais da cabeça, excelente para fazer circular o Qi e o sangue da cabeça. Melhora muito o torpor, o peso, a secreção retida, ele tira, então é ótimo para sinusite, cefaleia, dor de ouvido, umidade e frio, excelente, até para pensamentos nebulosos, ansiedade extrema, tá? Provocada por essa deficiência, e até mesmo surdez temporária. Maravilhoso, uma técnica simples e maravilhosa. Gosto também muito do moxa. Moxa a gente tem que usar com cautela, porque o moxa é um calor profundo. Quem não sabe usar moxa, não use. As pedras quentes adoro, principalmente para a região lombar, para aquecer essa região lombar, para aquecer para preservar essa essência, para circular esse Qi dos rins, tá? As pedras quentes é um calor mais superficial, mas que tem uma penetração legal também. O moxa, eu falo que tem que tomar cuidado, porque se você tiver com pouca água, no caso de uma deficiência de yin de rim, às vezes você pode acabar lesando mais, tá? Num segundo momento. Então, alivia, só que depois lesa. Então, usa pedras quentes, um calor mais superficial, se você não tiver certeza do diagnóstico. Para aconchegar o Qi, para fazer circular e ao mesmo tempo aconchegar, tá? Dá para usar pedras quentes na região das têmporas, massagear, usar pedras quentes na região frontal. Chás como hortelã, capim-limão, são ótimos para o pulmão, tá? O hortelã-pimenta, ele também vai melhorar o elemento terra, muito bom. Sempre mornos e quentes, nunca frios ou gelados. Sopas, como eu disse também, põe tudo, põe inhame, que ajuda muito no elemento metal, e no baço também. Põe as raízes, os tubérculos, tá? Evitar exercícios. Gente, eu não tenho yang, eu não tenho função. Eu não vou ter nem disposição e eu não consigo. Eu vou lesar ainda mais a minha essência.
Então, eu faço exercícios leves, respiratórios, com fisioterapeuta especializado, de preferência. Não tem um profissional especializado, orienta o paciente a um exercício de meditação assistida. A gente tem internet para isso, tem YouTube. Gosto muito, faço isso para os meus pacientes de COVID especificamente, porque se eles têm o pulmão comprometido, eles têm mágoa lá dentro, eles têm acúmulo. O pulmão é o órgão do acúmulo, eles não trocam. Porque o que o pulmão faz? Troca gasosa. Ele recebe o impuro, transforma isso em puro e joga, e vai, e joga impuro, puro, impuro. E vai fazendo essa troca. Quando a gente só acumula, ele tem essa dificuldade. O asmático tem essa dificuldade, por exemplo, dessa troca. Então, eu falo para os meus pacientes desapegarem, perdoarem, tá? Geralmente tem um eixo aí, isso também são aulas mais adiantadas, mas tem um eixo metal-madeira comprometido, porque tem a mágoa junto com a tristeza e tal. Então, fazer essa troca, eu recomendo sempre a técnica de Ho'oponopono, eu recomendo muito aos pacientes, tem muita melhora. Primeira coisa com o Ho'oponopono é perdoar a si mesmo, tá? Não é perdoar o outro, é perdoar a si mesmo. Primeira coisa, pacientes com elemento metal exacerbado têm muita culpa guardada, tem uma dificuldade muito grande de se auto-perdoar. E manter o intestino grosso saudável é de suma importância, porque ele é o par do pulmão, tá? Então, o que a gente faz? Tira leite, porque leite gera umidade, derivados também, tira o glúten, farinhas brancas em geral, e recomendo alimentos orgânicos que vão auxiliar na saúde como um todo, principalmente no intestino. Lembrar-se que ser humano sempre deve interagir com o clima e com a natureza, adaptar-se é prevenir, tá? Medicina chinesa é basicamente isso. Sob esse aspecto, ela passa a ser preventiva, de suma importância. Precisamos entender a essência, com isso a gente raramente vai adoecer. Se a gente se vestir bem no outono, conforme o clima, no verão, na primavera, se alimentar bem, comer um prato colorido, 5 sabores, a gente vai ter saúde. Técnicas são um excelente tratamento, porém o efeito está vinculado à essência, nutrir-se, alinhar mente e corpo e observar, são alguns dos pontos para ter saúde. Aqui um protocolo que eu passei de frequenciais quânticos, para quem conhece, para quem não conhece, deixemos uma próxima aula, mas pus aí como prevenção, Respirium, para modular esse metal, Anêmona, para modular essa terra, Imunalis, para cuidar da nossa linha de defesa, G-Imunos, para cuidar do timo, que também é uma importante linha de defesa. Quando eu preciso tratar, eu somo a esses 4, o Oxyflower, posso usar na inalação, Afinato, que é a frequência de cobre, Reactiflower ou Tônico Flower, depende aí do que eu vou querer, ou uso um ou outro, e Respiflam, para modular aí as interleucinas, tá? Óleos essenciais, capim-limão, eucalipto glóbulos, pimenta preta, hortelã-pimenta, cipreste, fantástico para pulmão, melaleuca e funcho. Funcho muito bom para baço. E é isso. Eu pus aí um hexagrama do I Ching para a gente terminar. A mente, o corpo e o espírito com moderação, pela boca entra o alimento e saem palavras, nada pode ser excessivo. Sempre na medicina chinesa a gente visa equilíbrio. É esse o segredo de toda a saúde, ok? Vamos lá. Perguntas. Oi, Trícia, estou aqui. Quer tirar? Tudo bem? Tá tudo ótimo. Esse nome aí de Raquel é o link da Raquel, viu? Depois eu te conto. Oi? O nome Raquel aí é por causa do link que ela mandou com o pessoal antigo. Ah, legal. É isso. Legal. Então vamos lá, gente. Da onde que eu começo? Lá em... Aqui. você está com...
Boa noite, boa noite, boa noite. Mitos das energias perversas surgem na próxima estação, às 8h18. Deixa eu achar aqui. Aqui. As consequências, sim. Geralmente, sim. Mas você pode ter uma deficiência antiga aí, tá? Surgem na próxima estação, ainda dá tempo. Quando eu falo assim, ontem eu falei até isso no meu Instagram. Será que dá tempo da gente fortalecer pulmão? Dá tempo, não totalmente. O ideal é que você fortaleça sempre antes. Então, eu brinco até que se você fortalecer agora, você vai ter o ano que vem um bom pulmão aí, um bom elemento metal. Mas, sim, elas surgem geralmente na próxima estação. Se você teve uma umidade agora, uma invasão, isso quer dizer que seu pulmão já está mais... Aí já a mãe não está legal, o filho também não vai estar. Mas dá para cuidar, dá para ter uma resposta ainda em cima da hora. Dá para, principalmente nesse início, tá? Quando a gente pega aí a estação da MTC mesmo, se a gente leva a risca, tudo é muito sábio. Então, se a gente entra, a gente começa a adaptar o nosso corpo ao clima, dá tempo. Ponto VB12 e B39, faz o trajetinho, tá? Foi uma pergunta no privado aqui. Então, esses 2 pontos. Tem N pontos para você tratar. Tem P7, que é excelente para expulsão de vento, principalmente, que eu gosto muito, tá? Os pontos de pulmão, o P9 como ponto fonte, tem um monte de coisa aí para a gente estar usando. Mas eu falei especificamente do que eu acredito ser do artigo VB12 e VB39. Tristeza também abre as portas deste vento? Sim, mas quando você tem uma tristeza meio crônica, isso quer dizer que você já tem, Mônica, um elemento metal enfraquecido aí, tá? Agora, você pode ter acontecido aí um luto. Aí sim, você fica propenso, tá? A isso. Então, você abre... É interessante os pacientes de COVID, o emocional deles. A tristeza, a face, o semblante macilento, úmido, esbranquiçado do pulmão, e uma tristeza, uma prostração, muito grande, muito forte, uma melancolia e um negativismo muito forte. Essa invasão é a mesma que ocorre na pneumonia bacteriana? Na medicina chinesa, nós não damos nomes às doenças. É a mesma invasão, tá? Na pneumonia bacteriana, às vezes, a gente tem uma invasão por calor. Que a gente, no curso, a gente diz aí, pode ser uma invasão por calor, tá? Pode o calor, quando invade, também o negócio é feio. É outro padrão. Mas, geralmente... Bactéria muitas vezes causa calor, o vírus causa mais frio, mas aí a invasão é a mesma coisa, só que daí é invasão de calor. Quais seriam as ervas mais indicadas para o chá? O funcho, que é erva doce, né, em alguns locais, o capim-limão, fantástico. Gosto muito de fazer um chá, gengibre, maçã, e aí eu coloco ou o capim-limão, que eu tenho, ou o funcho, faço, mas o gengibre e a maçã é bem legal. O gengibre dá picância. Nessa época do ano, taca gengibre, tá? Você precisa fortalecer o metal. Dentro do contexto da aula, sobre os micro-ondas, sabe um ditado, Raquel? Isso é um ditado japonês. A doença veio depois da geladeira, tá? A medicina chinesa pensa mais ou menos isso. Então, geladeira, micro-ondas, tudo que é antinatural causa problemas. Então, mas, assim, a gente, né, o aquecimento, tudo que é fora do natural, mas aí já é algo até mais quântico, né? A gente eu, por exemplo, eu tenho micro-ondas, eu uso, mas eu evito ao máximo. Só que não tem jeito mesmo. Acho que tudo que vamos pensar que a gente está numa modernidade, a gente precisa dela, mas a gente pode fazer tudo com equilíbrio e com moderação.